Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Nós já tivemos oportunidade de refletir várias vezes, recordar, não é, que a Quaresma tem os seus 3 pilares: a oração, o jejum e a caridade. E durante a Quaresma, muitas vezes, as leituras vão se intercalando, nos convidando a refletir sobre os 3 pilares, porque a Quaresma só vai ser completa, autêntica, e a Quaresma é um treinamento para a gente viver assim, se a gente viver esses 3 pontos, não é? Vida de oração, vida de sacrifício, de renúncia e a prática da caridade. Hoje, as leituras nos convidam a refletir sobre o pilar da caridade, né? A primeira leitura do livro do Levítico, interessante que começa dizendo: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por isso que no caminho da santidade, a gente nunca vai fazer demais, porque o nosso modelo é inatingível, né? Como é que nós vamos ser santos como Deus? Sempre podemos então melhorar, trabalhar, crescer, sempre podemos ser uma pessoa não melhor do que os outros, mas melhor do que aquilo que nós já fomos, né? Porque o nosso modelo, a nossa referência é Deus. Sede santos como eu, como o Senhor vosso Deus é santo. E aí em seguida, para dar exemplos da santidade, Deus vai falar dos mandamentos, mas tudo aquilo que se refere ao próximo: evitar a injustiça, evitar o roubo, evitar desejar o mal para a pessoa, reter o salário de quem trabalhou, né? Portanto, a desonestidade, ódio no coração, vingança. Tudo isso é viver a santidade naquilo que se refere ao próximo. E depois de dar esses vários exemplos, a leitura termina dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, amar o próximo como a nós mesmos significa fazer ao outro
aquilo que eu desejo que façam para mim, se eu estivesse na situação dele, e não fazer aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. E isso vem ilustrado de uma forma muito bonita e ao mesmo tempo que nos deixa muito reflexivos no Evangelho. Quando nós formos julgados, certamente tem muita coisa para Deus nos perguntar, mas Jesus fala que Deus, sobretudo, vai nos perguntar, vai nos arguir sobre o que nós fizemos com relação à caridade. Não que as outras coisas não tenham importância, mas elas não bastam. Os outros preceitos não bastam se nós não amarmos o próximo. E Jesus descreve de uma forma tão minuciosa o que ele vai dizer para os bons e os maus, né, que lá serão separados. Aqui na terra não tem separação. Como Jesus mesmo fala, aqui na terra é trigo misturado com joio. Tem pessoas que hoje são joio, mas que Deus vai transformá-los e eles serão trigo, mas lá haverá uma separação, que não é Deus que vai fazer, somos nós. São as nossas escolhas que farão com que estejamos de um lado ou de outro nesse momento final. E lá, o principal motivo, ou melhor, o principal critério desse julgamento vai ser o amor. Por isso São João da Cruz diz, no final, no entardecer dessa vida, seremos julgados pelo amor. Porque é o amor que vai nos julgar, o amor que é o próprio Deus, e seremos julgados pelo amor, porque o que nós fizemos, se nós amamos ou não. E aí, de tudo que Jesus descreve, né? E é tão bonito porque até os justos falam, Senhor, mas nós nunca te vimos. Quando foi que te demos de comida, bebida, roupa, te visitamos? Nunca te vimos. E aí a palavra-chave do Evangelho, foi a mim que o fizestes. Que coisa bonita, não é? Jesus reconhece como feito a ele todo tipo de caridade, seja para uma pessoa boa, seja para uma pessoa má, porque Jesus vai se colocando no lugar de todos, inclusive do que está preso. E não está preso por engano não, está preso porque cometeu um crime. E mesmo esse que está preso porque errou, está de alguma forma pagando pelos seus erros, Jesus se coloca no lugar dele. Foi a mim que o fizestes. E depois a mesma coisa, né? Os maus vão dizer, Senhor, mas se a gente tivesse visto o Senhor, a gente teria socorrido, nós nunca te vimos. E Jesus vai dizer, cada vez que não fizestes, foi a mim que não o fizestes. Certamente durante o dia hoje, nós vamos encontrar com Jesus várias vezes, né? Várias vezes ele vai passar pela gente, ou nós vamos nos deparar com ele, não só hoje, mas na nossa vida. Que a nossa atitude com relação às pessoas possa levar Jesus um dia a dizer para nós, o que você fez aquele dia, aquela pessoa, foi a mim que você fez. Amém.